Oi, tudo bem? Esse conteúdo é direcionado ao processo seletivo simplificado IBGE para o cargo de recenseador. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Art. 116. São deveres do servidor. I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Segunda, ser leal às instituições a que servir. Terceira, observar as normas legais e regulamentares. Quarta, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. C. As requisições para a defesa da fazenda pública. Sexta, levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para a apuração, redação dada pela Lei nº 12.527, de 2011. Sétima, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Oitava, guardar sigilo sobre assunto da repartição. Nona, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. X, ser assíduo e pontual ao serviço. 11, tratar com urbanidade as pessoas. 12, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Capítulo 2. Das proibições. Art. 117. Ao servidor é proibido, vide medida provisória número 2.225-45, de 4 de setembro de 2001. E, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Segunda, retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Terceira, recusar fé a documentos públicos. Quarta, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Sexta, cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Nona, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. X. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008. 11. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 15. Proceder de forma desidiosa. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias.
18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Primeiro, a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Segundo, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Terceiro, considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do art. 9, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica. Art. 127. São penalidades disciplinares. I. Advertência. Segunda, suspensão. Terceira, demissão. Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos. I. Crime contra a administração pública. Segunda, abandono de cargo. Terceira, inassiduidade habitual. Quarta, improbidade administrativa. V. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. Sexta, insubordinação grave em serviço. Sétima, ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Nona, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. X. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 13. Transgressão dos incisos 9 a 16 do art. 117. Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4ª, 8ª, x e 11 do art. 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 117, incisos 9 e 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos. Vide ad 2975. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, 4ª, 8ª, x e 11. Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Art. 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses.
Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. E, a indicação da materialidade dar-se-á, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. A, na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. B. No caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segunda, após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Art. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas. E, pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Segunda, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Terceira, pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Quarta, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Art. 142. A ação disciplinar prescreverá. E, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão. Segunda, em 2 anos, quanto à suspensão. Terceira, em 180 dias, quanto à advertência. Primeiro, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Segundo, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Terceiro, a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Quarto, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.